Salve, salve, torcedor alviverde, aqui é do canal Palmeiras hoje. E hoje vamos comentar um pouquinho dessa vitória espetacular sobre o Ceará na Copa do Brasil. Copa muito importante para a equipe do Palmeiras. E sem mais delongas, peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, comente bastante. E sem mais delongas, vamos lá ver o vídeo. As entrevistas direto lá de Novo Horizonte. Quem também venceu hoje, e uma vitória importantíssima, porque reunia dois times, é o único confronto, aliás, que reuniu dois times de Série A do Campeonato Brasileiro, lá no Castelão, com ótimo público, estava cheio o Castelão hoje, para Ceará e Palmeiras. Como não podia deixar de ser, né, Mansur, Alex, um jogo muito competitivo, duro, e o Palmeiras conseguiu uma vitória importantíssima para decidir no Allianz Parque. Palmeiras continua mantendo aí o seu bom momento, apesar da derrota no final de semana no Campeonato Brasileiro, Mansur. E num jogo muito duro hoje, foi um jogo muito picotado, um jogo sem nenhum time... Muitas faltas, né, Muita Mansur? falta, nenhum time conseguia ter posses mais longas, até checar aqui o número final de faltas do jogo, mas nenhum time conseguia ter posses muito longas. Foram 38. 38. Eu vi que estava 19 para cada lado. Empataram no jogo, nas a faltas. projeção que eles iam chegar a 40, mas acabaram não chegando, chegaram perto. Mas, enfim, o fato é que o início do jogo foi um período especialmente difícil para o Palmeiras. O Ceará conseguia, a partir de um jogo que ele está muito acostumado a fazer, de retomada de bola e transição rápida, ter as melhores chances do início do jogo. O Palmeiras abre o placar no momento em que ele não era melhor. Cobrança de falta, que a gente vai ver daqui a pouco, do Estevão com a cabeçada do Gustavo Gomes para abrir o placar. Como ele é bom nesse tipo de lance, né? Lance aí. A quantidade de gols que o Palmeiras já marcou em bola aérea com o Gustavo Gomes fazendo gol é um negócio batedores muito bons, Isso. mas diferentes. A batida hoje foi do Estevão, normalmente é com o Veiga. O Estevão bateu essa bola entre o goleiro e a linha de defesa do Ceará, onde o manual costuma mandar, né? Exato. O segundo tempo, aí o Palmeiras começa a ter um pouco mais de controle, volta para o segundo tempo, e aí o jogo muda em característica, né? Porque se torna um cenário um pouco menos confortável para o Ceará precisar construir, precisar ter a bola. O fato é que o Palmeiras também errava muito tecnicamente. Então não conseguia ligar muito contra-ataque e o jogo começa a acontecer muito no campo do Palmeiras. O Ceará, embora vai tendo volume, vai acumulando um pouco mais de volume, embora não criasse tantas chances, o Abel começa a fazer algumas mudanças, né? Primeiro ele coloca o Paulinho, coloca o Maurício. O Paulinho dá muita opção. Aliás, o Paulinho é um jogador que ele começou a dar muita opção de ele criar a linha de passe, inclusive se fosse em apoio, fosse para atacar espaço e receber para finalizar. Só que por vezes ele precisa ser um pouquinho mais íntimo do gol, né? Às vezes o Paulinho precisa Parece que já sair com a cabeça desenhada para... Um pouco mais de precisão na hora de aproveitar as chances, porque é um jogador precioso, um jogador que certamente vai ajudar demais. Mas não é uma característica histórica do Paulinho, porque ele é um jogador de gols, né? Ele foi artilheiro do Brasileirão, não foi? Do ano retrasado? Isso. Ele terminou como artilheiro, não foi? Então ele tem uma boa intimidade com o gol, né? Nesse momento está faltando um pouquinho de precisão. Nessa chegada ao Palmeiras, ele tem criado algumas situações como essa e não tem finalizado. O segundo tempo foi quase todo ele de muito volume do Ceará, o Palmeiras defendendo muito bem a área para garantir o resultado. Agora não é fácil jogar no Castelão, né, Alex? O Palmeiras teve esse azar no sorteio de enfrentar um time forte, né, nessa fase que é a terceira da Libertadores. Para o Palmeiras é a de estreia, né, porque os times que estão na Libertadores, enfim, com algumas exceções, né, entraram apenas nessa fase de jogar contra o Ceará, que é um adversário duríssimo de Série A no momento. Te exige o mais alto nível, vamos dizer assim, né, porque se você não jogar muito bem concentrado, muito bem posicionado, atento, ele vai te exigir como exigiu do Palmeiras. E o Palmeiras segue tendo essa questão, principalmente de jogar em Copas, esse tipo de jogo que é seguro, né, cara? E o Ceará, ele também tem esse jogo que é muito organizado, né? O time muito interessado no jogo, muito bem treinado e as características desses jogadores de força, de disposição, ele realmente acaba complicando para quem vem lá. E para quem vai jogar lá tem a questão... Às vezes o gramado ele é um pouco diferente, ele não é igual, a temperatura, tudo acaba interferindo.
Mas o Palmeiras, de novo, mostra como é um time copeiro, assim, competitivo, mas que o Ceará valorizou muito essa vitória. E se caso o Palmeiras passar, com certeza ele vai valorizar muito essa passagem do Palmeiras, porque ele vai dar trabalho aqui também. E olha, se o Abel tinha um plano para esse jogo, vou dizer que deu tudo certo o que ele planejava, porque ele conseguiu poupar seus principais jogadores. Repetiu O só Palmeiras 4 jogou do jogo do fim de semana. Então... Giai, Gustavo Gomes, Facundo Torres, que aliás você fez a observação que ele estava sempre... Ele nunca é poupado, Fui olhar, né? 18º jogo seguido que ele começou como titular. O Facundo... E correndo, hein? Ele poupa todo mundo, menos o Facundo. Felipe Mas eu acho que o Facundo, o Facundo deu problema no GPS dele, daí foi obrigado a dar um tempo, porque senão Deus me livre. Fato é que ele conseguiu descansar contra um adversário duríssimo, ganhou fora de casa e vai ter muita gente com o tanque cheio para o jogo do final de semana. Nesse momento que ele melhorou a parte de rendimento e produtividade do Palmeiras, né? Com essas opções, tudo que está tendo, quem entra, quem está precisando pegar um pouco mais de ritmo. Você vê o Maurício já voltou e voltou entrando bem, o Paulinho já voltou desse tempo todo entrando bem. Então tá aquele período de energia do elenco que tá todo mundo parece que conseguindo produzir, né? Nessa hora o pessoal, né, a torcida do Vasco, a comissão técnica do Vasco, vai falar, porra, ele poupou. Vem todo mundo com gás cheio pro jogo aqui em São Januário. Contra mim! Que é no domingo, no Mané... Não, é São Januário, é Mané Garrincha. Domingo, no Mané Garrincha, tem Vasco e Palmeiras. Vamos ouvir então, Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, falou sobre essa importante vitória e a gente mostra para vocês aqui no Troca. Olha, primeiro é bom que os nossos jogadores todos entendam que quando o treinador troca é porque confia neles. E era um jogo muito importante hoje para nós, um jogo de prestígio, um jogo que vale passagem à próxima eliminatória, é a Copa do Brasil, que o Palmeiras já não ganha já há algum tempo, vindo de uma derrota que na minha opinião foi, ser injusta ou não, mas foi dura, porque perdemos o último jogo em casa há 3 dias, de forma dura e na minha opinião injusta, mas o futebol muitas vezes é assim, é penalizador, porque quando tu tens que as fazer, mas uma grande equipa tem que dar resposta logo a seguir e era importante nós virmos aqui, mesmo trocando alguns jogadores, dar uma boa resposta. Eles sabem que eu confio neles, mas é uma vitória que nos mantém naquilo que é a nossa normalidade, jogar em cada jogo, competir para ganhar, e hoje conseguimos, mesmo sofrendo um pouquinho, conseguimos levar daqui uma vitória e uma vantagem nesta primeira parte desta eliminatória. Se me perguntam, o meu sonho é pegar na bola e que o adversário não toque na bola nunca. E a gente o põe ali direita-esquerda, 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 sem tocar na bola. Mas é muito difícil, ainda para mais vindo jogar aqui no terreno deles. Numa equipa que não perdia em casa há 25 jogos, para que tu saibas, né? Há 25 jogos. Que foi campeã aqui do Cearense, uma equipa qualificada, uma equipa motivada. E jogando contra o Palmeiras, neste clima, nós sabíamos. Eu não conheço, mas tu és daqui, podes-me ajudar, eu posso estar enganado, como muitas vezes estou. Eu não me lembro de ver nenhuma equipa vir aqui, nem no Ceará, nem em Fortaleza, encostá-los nas cordas e andar o jogo todo a fazer-os correr. Eu não me lembro. Portanto, eu quero que os meus jogadores façam isso, eu quero que os meus jogadores tenham bola. Viram aqueles períodos da segunda parte que nós conseguimos trocar ali? Temos ali 10... Eu queria que eles fizessem isso o jogo todo, porque se nós tivermos bola não vamos correr atrás deles. Só que infelizmente do outro lado está uma equipa com um bom treinador, está uma equipa que tem a mesma vontade que nós, está uma equipa que se prepara. Se me perguntas, sim, o Palmeiras tem um elenco mais qualificado tecnicamente, mas isso não, por si só não é um fator só que vai... Tens a parte técnica, tens a parte tática, tens a parte mental e tens a parte física. E na minha opinião, hoje, acho que nos igualamos na parte tática, na parte técnica também nos igualamos, na parte física eu acho que o adversário foi melhor que nós. E sobretudo porque está habituado a jogar aqui. Sim, há um lado estratégico também em função daquilo que é a parte do clima e vir jogar aqui, que nós ao longo do tempo fomos aprendendo, mas essa eu não te posso dizer, senão estou a dar uma parte daquilo que nós fazemos. Mas em La Paz houve um lado estratégico que às vezes funciona e que às vezes não funciona, porque também já perdemos aqui. Olha, eu acho que eu já disse isto publicamente. Há um lema na bandeira do Brasil que eu gosto muito, ordem e progresso. E eu já estou aqui a fazer 5 anos no Brasil e é algo que eu me identifico muito aqui no Palmeiras.
ordem e progresso, é isso que nós fazemos aqui dentro. Claro que é uma honra ver o teu nome associado a uma das melhores seleções do mundo, mas eu acho que também é claro e sabido para todos, tenho contrato com o clube, o meu foco é total e absoluto com os meus jogadores, o meu compromisso é total e absoluto com o Palmeiras e não te posso dizer muito mais nada do que isto. E pronto, é isto. E pronto, é uma resposta bastante protocolar, né, do Abel. É claro que é uma honra ter o seu nome vinculado a uma seleção do tamanho do Brasil, a seleção mais importante do mundo, a camisa mais pesada do mundo, junto com a do Real Madrid, né, e ele chegou aqui no Brasil absolutamente desconhecido do grande público, um treinador que não havia conquistado nenhum título sequer na carreira, não havia dirigido um gigante do futebol, né? Porque o Braga é um time médio de Portugal, o PAOK também não é um dos gigantes da Grécia e chega para dirigir um gigante do futebol brasileiro, o Palmeiras, e aqui tem muito sucesso, mas muito sucesso a ponto de ser cogitado para treinar a seleção brasileira. Isso já faz uns 2 anos, né? O quê? Ele entrou nessa lista de selecionados, a gente falando. Isso. Veja o quanto a vida dele, né, mudou e o quanto a carreira do Abel progrediu depois desse tempo no Palmeiras e de tanto sucesso que ele conseguiu. Então, é natural que o nome dele esteja entre aqueles possíveis para assumir a seleção brasileira. Sobre o Palmeiras, é um time muito duro de ser batido, fui conferir os números que ele não conhecia, né? Não tinha esses números em mãos aqui da invencibilidade do Ceará e o Abel tem razão. Eram 25 jogos sem derrota na Arena Castelão. A última derrota foi em agosto do ano passado na Série B para o Mirassol. Então veja como foi uma façanha realmente. Já vê que estrategicamente já foi um dado que ele vai procurar inteligente, porque eu preciso usar algo para desafiar, né? Eu preciso de algo para realmente o atleta falar, opa, é verdade, aqui eu tenho um desafio além do que naturalmente é importante. Então, 25 jogos sem perder é algo bastante importante. O Palmeiras conseguiu essa vitória. E o Vitor Roque passou mais um jogo em branco. Isso eu acho que é algo que deve estar incomodando ele e o Abel. Porque ele sabe que a hora que a bola começar a entrar, a tendência é que os gols comecem a sair, né? O jogador tira um peso, como foi com o Arthur do Botafogo hoje, né? A finalização do próprio, né? Acabou vindo uma bola ali que ele podia ter chutado antes, ele esperou, ela ficou muito em cima, chutou, é um chute feio, aí você percebe que ele não tá nesse time, então tem como... Não tá... Até muito jovem, né? Não tá na confiança ainda, qualidade, não se encontrou, vamos dizer, né? Mas é uma vitória super importante. Hoje o Abel colocou o Paulinho no lugar dele, né? Isso. Normalmente o Paulinho vem de uma linha um pouco mais por trás, né? Às vezes partindo do lado esquerdo. Porque hoje, na verdade, também tinha muito da administração do tempo dos jogadores em campo, né? Acho que todas as escolhas, muitas das escolhas do Abel tiveram a ver com o tempo de jogo de cada um ali. Dá para pensar em Paulinho e Flaco como duplo? Dá para pensar. Características diferentes, mas eu acho que são complementares, Dá, né? Porque Paulinho tem condição de rondar ali o Flaco, né? Um jogador de muita mobilidade. Porque o Paulinho tem a mobilidade de sair em apoio, mas muito... O Paulinho tem... O ano que ele foi, por exemplo, artilheiro do Campeonato Brasileiro jogando com o Hulk. Isso. Muita gente... o entendimento dos dois. As melhores jogadas eram quando o Hulk saía e o Paulinho atacava o espaço. O Hulk servia o Paulinho para a capacidade de finalizar. Que até agora do Palmeiras, né? A tendência é que o gol saia. Mas, enfim, as chances que tiveram até agora não entraram. Ele tem muito essa característica. A questão é você adaptar o Flaco também, eventualmente fazer o movimento para não travar o espaço de ataque à área do Paulinho, para que os dois consigam combinar. É algo que para frente também pode ser uma alternativa para o Palmeiras, porque, convenhamos, o Flaco não merece sair do time. O Hulk é um jogador muito diferente do Flaco, né? Muito diferente, né? Características absolutamente distintas. Mas está difícil tirar o Flaco do time. É difícil, e você vê que reforçou, se for ver hoje, o Palmeiras como opção, característica de jogador, está muito encorpado o elenco, né? Para poder... E ainda, eu acho que com possibilidade de variações, porque são jogadores que podem jogar em mais funções, assim, então... É um time muito forte. Aquele negócio de chegar na Copa do Mundo, a tendência é que chegue bem lá. Outro dia eu estava pensando uma coisa que, assim, coisas que a gente elabora, mas que ninguém vai poder dizer que eu estou errado, porque é uma situação que não tem como se comprovar.
Bom, eventualmente pode acabar acontecendo no campeonato, mas olhando o Flamengo e Palmeiras desde o início já assumindo as primeiras posições do campeonato, e dada a característica tão competitiva do Abel e a característica tão competitiva do Felipe Luiz, né, de cobrarem o tempo todo, eu tinha uma sensação de que não fosse o calendário brasileiro algo tão... calendário com logística, Calendário com mais logística. Sim. Mas tão quase desumano, surreal em muitos momentos, e ainda mais no ano de Copa do Mundo de clubes, eu tinha a sensação que a gente podia ter uma corrida... Não estou querendo restringir a corrida do título brasileiro entre dois times, mas eu acho que o fato dos dois terem assumido tão cedo, um vai começar a puxar o outro, de um saber que se tropeçar, aumenta o outro muito passa a concentração dos E isso times. podia nos conduzir a uma corrida, tipo a gente teve em alguns campeonatos europeus, Premier League, mas recentemente com City e Liverpool, não estou comparando o nível de times, Claro. City, Liverpool, City e Arsenal, os dois baterem pontuações beirando 90 pontos, pontuações muito altas. É lógico que o Campeonato Brasileiro Faz sentido tem um pensar. equilíbrio muito grande, é muito difícil, a qualidade dos demais times é alta, mas é porque em outros momentos, por exemplo, o Palmeiras teve títulos em que a arrancada dele aconteceu na parte final. Agora, as primeiras rodadas já colocam dois rivais muito fortes, com elencos ricos e com elencos fartos. A questão é que os dois... É raro algo quando os dois principais candidatos ao título começam já fortes. Isso né? E na minha cabeça isso podia começar a gerar em um lado e um outro. Eu não posso deixar muito ponto, porque o lado de lá não vai deixar muito ponto no caminho. E isso criar um senso de urgência desde o início do campeonato, que leve a pontuação dos dois lá para o alto. Esses dois, eles ganharam os 2 primeiros jogos fora de casa. Sim. Ele te passa isso que você está falando, faz sentido, porque ele te passa a sensação de uma regularidade maior do que os outros, né? Em termos de confiança, assim. Não é fácil, não. Esses dois, eu acho que eles só não vão fazer mais barulho no campeonato do que a sua banqueta. Tá fazendo, né? O pessoal mandou aqui no... Já mandou? Já mandou. Vai ficar parado. É que tem um dia de cada, entendeu? Vai ficar assim um dia de cada. Rodízio. Salve, isso aí. torcedor. Alviverde aqui do canal. Vamos falar do Botafogo, que o Botafogo... Vamos falar um pouquinho dessa vitória espetacular sobre o Ceará. Vitória essa que traz uma tranquilidade para a equipe do Palmeiras. Uma equipe que, como o Abel mesmo se demonstrou em entrevistas, que estava, querendo ou não, preocupado, porque o Palmeiras foi o único time de Série A que no sistema de sorteio enfrentou uma equipe forte, uma equipe de Série A, uma equipe que tem um estádio próprio, uma equipe que tem uma torcida grande. Então tudo isso afeta o cenário e principalmente começou o jogo fora de casa, começou o primeiro jogo fora de casa, em um cenário na qual no Ceará, em Fortaleza, o clima é muito diferente. Existem comentaristas que falam que, retirando a altitude, o clima de Fortaleza é o mais difícil do Brasileirão de jogar. Então o Palmeiras foi com força máxima, uma equipe na qual não joga para perder. Qualquer campeonato que entra com força máxima, entra para ganhar. O Abel não tem o costume de ficar poupando o jogador, a não ser que tenha recomendação médica. Então é uma vitória espetacular, principalmente por ser fora de casa. Então agora é focar no próximo jogo, que a gente tem ainda. A gente tem Brasileirão, a gente tem Libertadores. Tem diversos jogos importantes. E agora vamos falar porque Gustavo Gomes fez um jogo exemplar. Comentaristas descracharam elogios para esse jogador, na qual é um jogador exemplar, um jogador que ultimamente não tem dado nenhuma dor de cabeça. E o Palmeiras jogou hoje não com a sua força máxima. Vale ressaltar que ainda o melhor ainda está por vir. A gente montou uma equipe muito forte esse ano, uma equipe na qual dá para brigar por tudo. A gente pode brigar sim pela Libertadores, pode brigar sim pela Copa do Brasil e principalmente pelo Brasileiro, porque um campeonato de pontos corridos. Tudo pode acontecer. A gente está apenas um ponto
do primeiro colocado Flamengo. Então, tudo pode acontecer. E o Palmeiras, lembrando que tem o Veiga, que está voltando de lesão, Marcos Rocha, que é importantíssimo na lateral, jogador esplêndido. Tudo pode acontecer. Então, principalmente agora, passando o Mundial de Clubes, teremos um desfalque importantíssimo, que é o Estevão. Porém, até então, a gente tem o Estevão, o Paulinho, camisa 10, e o Vitor Roque. Uma equipe dificilmente a ser batida. Então, alguns falaram que hoje o Ceará pode ser uma zebra. Contra o Palmeiras não tem essa. O Palmeiras, com toda humildade, o Palmeiras é favorito aonde vai. Não pode se falar que se o Ceará ganhasse hoje era zebra. É difícil de aceitar isso, mas se o Ceará ganhasse hoje era zebra. O Palmeiras nos últimos anos é campeão da Supercopa, é campeão da Libertadores 2 vezes. Isso eu tô falando de 3 anos para cá, 4 anos para cá, porque a última, o Flamengo foi campeão em 22, 19, porém o Palmeiras foi 20. Então o Palmeiras está em outro patamar. Quero saber de vocês se vocês concordam com toda essa informação. E quero que vocês também comentem no canal. Quero que vocês também se inscrevam no canal. Peço que curtam, que comentem. Quero que vocês interajam por aqui sem o canal, que está trazendo verdade e notícias atualizadas. E é isso aí. Tamo junto e até mais.